Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Como é que é a relação dos dois países? É tipo a Coreia do Norte e Coreia do Sul? É amigo? Como é que é? Irmãos. Irmãos? Irmãos. Nós temos muitas línguas em comuns e relação de irmão mesmo. Um depende do outro também, né? Então, a relação cultural, né? Também, que envolve a língua, que envolve muitas coisas, né? Por exemplo, o atual esposa do presidente da República do Congo, a sua esposa é não, da República do Congo, Brazzaville, né? A sua esposa é do Congo Kinshasa. Uhum. Então... Mas por que dividiu? Só por causa da colonização? Então, na verdade tem um rio que divide os dois países, né? Então o rio foi natural, a divisão é natural, né? O rio Congo, né? Um dos maiores do continente africano, que divide os dois países. Mas a colonização tem muita... talvez na delimitação dos países, a colonização, ou a Conferência de Berlim, né, que aconteceu em 1885, que por muitas pessoas que não sabem, talvez, foi um evento que reuniu as potências naquela época, né, para dividir o continente africano. Então eles colocaram fronteiras, né, porque antes dessa conferência, os países africanos eram compostos, divididos, né? Não eram países, né? Mas o território africano era composto dos reinados, né? Uhum. E um dos reinados, um dos grandes reinados, né? Foi o reinado do Congo, que partiu de Angola, pegou com uma boa parte do Congo Kinshasa, Brazzaville e o Gabão. Mas esse era o colonizador belga já? Quem foram os primeiros que chegaram lá e colonizaram até chegar nessa conferência de Berlim para delimitar? Aí cada europeu decidiu com que parte ia ficar nessa conferência. Isso, a verdade, os primeiros exploradores que chegaram no continente africano foram os portugueses, né? O Diego Cao, que chegou não sei como se fala em português, mas entrou pelo Congo, né? Pelo Rio Congo. Aí descobriu o continente, aí levou isso ao rei da Bélgica, na época Leopoldo II, e junto com o chanceler da Alemanha, Bismarck, então eles chamaram outras potências, né, os americanos, os franceses, os turcos, né, os turcos na época era um Império Otomano, né? Isso, os otomanos. Uhum. Para sentar e dividiram Portugal, né, Espanha também. Fiz parte dessa conferência e dividiram o bolo, né? Tipo, cada um pegou um pedaço. E o incrível que seja, cara, tipo, nesse momento de discussão, né? Como se fala? Dividir esse bolo, né? Se eu posso falar assim, Sim. que é o continente africano. A República Democrática do Congo atual, né? Foi doado para o rei da Bélgica, porque ele que trouxe também uma ideia, trouxe essa ideia de poder fazer uma das divisões, né? Uhum. Então ele foi presenteado por um país que tem 2 milhões de quilômetros quadrados, Uhum. né? Então para ele, tipo, uma fazenda privada. Por que será que... Porque virou uma propriedade privada dele, né? Dele, não do reinado, isso. Não era do Bélgica. Estado, era dele, né? Dele, pessoal. O que aconteceu então foi que eles viram lá que lá no continente tinha muito recurso natural, Sim, né? recursos naturais e a questão também da biodiversidade também, né? E aí eles decidiram dividir. Tinha um negócio também que eu tava vendo que existia tipo um pacto, assim, quem chegar primeiro assina que chegou lá e é teu o território. Isso. Tem também aquela questão da potência do país, né? Então, tipo, por exemplo, na época o Portugal era muito mais forte também, a Espanha, a França. A França chegou a ter a maior parte da colonização. Então, na verdade, a divisão foi a divisão comercial, né? Para poder explorar minerais, né? Mas na época não era tão minerais, era outras riquezas, né? E uma das coisas que eles decidiram nessa conferência, né, de Berlim, Sim. é que eles não iam reconhecer nenhum poder que já estivesse lá. Sim. Eles iam chegar lá, se eu descobrir um território aqui, ele é meu, eu não reconheço quem tá aqui já. Isso estava escrito, né? Eles assinaram isso. Justamente. Então eles fizeram... porque quando eles chegaram, tinham reinados, né? Então tinha reis, impérios, imperadores, né? E outros chefes de tribo, essas coisas.
E eles fizeram alguns acordos, né? Acordos com eles. Um dos acordos que, né, foi um acordo mal feito, né? Mas passou também pela religião, né? A religião católica foi muito mais usada, né? Nesse sentido também. E se você vai, eu estava falando agora que eu fui no museu do Tervuren, né, em Bruxelas, e você encontra esse manuscrito dos acordos que eles fizeram com os reis na época, né? Os acordos não 50-50, né? Mas mais para ceder, né, o poder deles para os europeus poder conquistar aqueles territórios. E era em troca de dinheiro, né? Em troca de coisa boba, assim, sal, às vezes, por muitas vezes eram espelhos, né? Igual na África do Sul com o rei Shaka Zulu, né? E vendeu o país por espelho, né? Caralho. E como é que vocês enxergam essa história toda? Porque aqui no Brasil a gente cresce com a visão de que o europeu ele é um merda, ele chegou lá, colonizou, ele é um malvado. Como é que vocês enxergam? É assim também que vocês enxergam isso? Com certeza, porque a colonização trouxe muita coisa errada, né? Muito sofrimento, né? na população em si, né? Até hoje eu acho que seja no Brasil, outros países que foram colonizados nessa forma, porque essa brutalidade que a colonização trouxe na população deixou marcas até hoje indelebidas, que a gente fala, né? Marca que não sai, né? Então nós temos essa imagem também que a colonização foi realmente alguma coisa muito errada que prejudicou muito também na questão de desenvolvimento dos países africanos. E esse rei da Bélgica, como é que é o nome dele mesmo? Leopoldo II. O Leopoldo II, ele é o principal vilão que vocês enxergam? Não, hoje em dia a gente não enxerga ele como o principal vilão, mas ele foi um dos maiores assassinos da humanidade, né? Então, a minha percepção, porque eu pesquisei muito sobre ele também, a minha percepção em relação a ele, só na época, porque ele, depois da Conferência de Berlim em 1885, ele ficou no poder, né, na fazenda dele, que era o Congo, até 1909. E nessa época, tem livros, tem documentos que falam disso, cerca de 10 milhões de congoleses, na época, foram assassinados. Foram brutalmente assassinados por vários motivos. A maioria dos motivos era porque você tinha metas. Você era para você... Porque na época, tinha a indústria da automobilística estava crescendo e precisava de matéria-prima, fazer borrachas. E então tem látex, né? Tem aquele, não sei como o nome do que se chama em português, mas o látex, aquela matéria que sai daquela árvore EVA. Então você tinha uma meta para você levar uma certa quantidade X para você levar nos belgas que trabalhavam para ele. Por exemplo, vamos supor, você tem que levar 5 baldes desse látex por dia. E se você não conseguia levar essa quantidade, simplesmente cortava a sua mão ou te matava. Caralho. Então foi um dos primeiros genocídios que aconteceu na humanidade, né? Então isso foi a culpa do Leopoldo II. E não pisou no Congo. Ele nunca foi pra lá, Nunca né? foi para lá. Ele só era dele, era uma fazenda gigante dele. Isso. E ele nunca foi lá. Nunca foi para lá. E a Bélgica se beneficiou bastante com essa política, porque a maneira dele, porque ele é um rei conquistador, ele queria conquistar o mundo, ele queria colocar a Bélgica num patamar, né, igual Portugal, a Espanha, né, aquelas potências na época. Ele tentou nas Filipinas, não conseguiu, mas ele conseguiu no Congo. Cara, infelizmente. Ele nunca foi pra lá, e aí todo o dinheiro que ele ganhava, ele usava para investir na Bélgica, né? Isso, investir nos monumentos, investir nos palácios, nas construções das vias. Então ele beneficiou muito a Bélgica, principalmente a cidade de Bruxelas. Isso é interessante falar isso, porque eu estava pesquisando sobre essa história toda, e eu vi que esse cara, ele matou mais que Hitler e grandes genocidas. Justamente. Eu estive em Paris com um dos grandes amigos meus. A gente estava passeando no Arco do Triomphe. Aí um dos grandes amigos meus, também que é francês, né? Na verdade, eu conheci ele aqui, né, em São Paulo. E a gente estava passeando, ele me falou uma coisa. Ele falou, Prosper, você sabe que esse Arco do Triomphe
Foi o Napoleão, que foi um dos maiores canalha, matou muitos brancos, né? Então ele me falou uma coisa, ele é branco, ele é um homem branco. Ele me falou uma coisa, ele falou, olha, o incrível é que todos os homens brancos que mataram brancos são vilões, mas aqueles que não mataram os brancos, ninguém fala, né? Igual do Leopoldo II, aquele, né? Aquele merda, desculpa falar. Não, pode falar, aqui é livre, aqui é livre. Aqui não é ditadura, não. Aqui dá pra falar. Aí ele me falou isso no carro dele, eu falei, sim, ainda bem que você tem essa percepção, porque eu tenho também essa mesma percepção, né?